agradecer. Então, a prece é um ato de adoração. É aproximar-se de Deus, colocar-se em comunicação com Deus. Às vezes, essas palavras nos parecem tão distantes. Como vou me aproximar de Deus? Como vou me colocar em comunicação com Deus? E eu preciso saber isso. No meio do turbilhão que é a nossa vida, onde existem problemas inerentes à existência humana, à encarnação, onde nós precisamos trabalhar, precisamos do labor físico para o nosso sustento. Temos dificuldade ainda de convívio com alguns irmãos, onde temos que lidar com muitas doenças físicas. Muitas vezes nós nos colocamos de uma forma muito rígida perante o que chamamos problemas. Nós dizemos, vou combater esses problemas, vou guerrear contra esses problemas. E precisamos disso, sim. Precisamos resolver nossos problemas. Essas questões todas, elas são comuns à nossa existência. E a prece é um grande sustentáculo. Geralmente, quando se fala, através da prece, podemos propor-nos já 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. A gente fica muito na questão do meio, pedir. Porque nós estamos em dor, estamos em sofrimento, e nós pedimos. Mas será que estamos pedindo de forma correta? Nesse turbilhão de obstáculos que nós temos, quantas vezes nós não paramos, deixamos de parar um pouquinho para ouvir nossa própria consciência? Fazemos a prece numa forma de pedir para que o problema seja eliminado. E não vai ser. Para isso, nós precisamos realmente estudar e ver que cada obstáculo na nossa vida, é difícil dizer isso, mas cada obstáculo é um amigo nosso. Cada obstáculo está ali para que eu aprenda. E muitos fui eu que criei nessa própria encarnação. É difícil dizer quando estamos em dor, nossa, esse problema é meu amigo. E nós nos colocamos numa postura de guerra contra determinado problema. E a prece vai nos trazer a serenidade. Porque vai primeiro fazer com que nós elevemos o nosso pensamento. Para fazer a prece, nós precisamos silenciar. E aí eu penso, nossa, mas a minha vida é tão corrida, eu não consigo silenciar. Vamos aprender a silenciar em meio ao barulho, em meio à confusão. Isso é uma grande lição. Não deixar que a confusão, que a perturbação alheia nos envolva internamente. Para que possamos ter o equilíbrio diante do maior obstáculo possível. É difícil, é muito difícil. Mas nós precisamos começar a treinar essa paz interior. Nós falamos tanto da paz do outro. Queremos viver num mundo em paz, num país com mais paz, mas eu não consigo manter a minha paz quando algo externo se desequilibra. Então eu preciso aprender essa lição. E essa lição é com o treino. É treinando que nós vamos aprender. É realmente quando se leva aquela fechada no trânsito, dizer, nosso irmão estava com pressa. E se mantém em equilíbrio. É realmente quando alguém se coloca contra nós, pensar, será que realmente eu ofendi esse irmão? E se não ofendi, vamos deixar para lá, talvez não esteja passando por um momento bom. É saber me recolher no momento de dor. E eu falo de dor física mesmo. Essa, para mim, eu sou dramática, acreditem. Eu faço um drama danado. Mas dizer, será que essa dor física não está vindo de um excesso ou de uma falta minha? Muitas vezes nós somos responsáveis, muitas, quase todas, né? Pela nossa própria dor. E ao saná-la, nós vamos conseguir evoluir em muito.
E a prece faz isso, ela precisa do nosso recolhimento. Estejamos onde for, no trânsito, no engarrafamento, eu tenho que começar a silenciar a minha mente, a parar de pensar, meu dedo está doendo, meu dedo está doendo, e começar a pensar, como é que eu faço para esse dedo não doer? É uma prática até de meditação. Quando a gente vai iniciar alguém na meditação, a gente pergunta, se eu te pedir para não pensar em elefantes rosas, você pensa em quê? Em elefantes rosas. Então nós nos agarramos ao obstáculo e não conseguimos sair dali. Um conhecido meu que sempre fala para mim quando eu estou nervosa, confia. E às vezes eu estou tão nervosa que aquilo me irrita. Por quê? Porque eu não consegui me equilibrar. E como é que eu, desequilibrada, vou fazer a prece? Vai ser aquela prece realmente pedinte. Deus te ajude a assumir com esse problema da minha vida. E não é isso. A prece tem que ser um pedido de forças, um pedido de ânimo, um pedido de entendimento, esclarecimento. Que eu possa compreender por que estou passando por isso. E se não compreender, que eu possa compreender que eu tenho força para passar por isso. Que eu possa ir mais à frente. Que eu consiga, que eu tenha coragem, ânimo, alegria. Que nós estamos muito sisudos. Porque tudo está mudando, né? O mundo está mudando muito rápido. Já aconteceu isso. Os grandes filósofos dizem que a gente está numa situação parecida ao que foi a Revolução Industrial, que é a Revolução Tecnológica. Então, tudo está mudando muito rápido. Parece realmente que estamos no meio de um furacão. E nós não estamos conseguindo esse silêncio interno para nos ouvir. Esse silêncio para ter essa comunhão com Deus, para falar com Deus. E como eu tenho isso? Aqui nos fala, aproximar-se de Deus, colocar-se em comunicação. Como é que eu não consigo, eu, criatura, me colocar em comunicação com o Criador, com o meu Pai? Vamos pensar nisso. Como é que eu me coloco em comunicação com o meu Pai, com quem me criou? Através da harmonia e da serenidade com a criação de Deus. Nós estamos fugindo disso também, né? Através do contato com a natureza, funciona para mim. Talvez para outras pessoas seja com outras criações. Através do contato com o outro. Através do contato com outros irmãos. Através da benevolência, do estudo. Através do pensamento. É tudo com muita serenidade. A prece nos acalma com muita serenidade, com muita paz, com muito amor, muito carinho. Nós é que temos essa ânsia de resolver tudo muito rápido. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma pressa de resolver tudo. Vou mudar o mundo. Até hoje eu acho que vou mudar, mas tudo bem. Mas eu tinha uma pressa. E como nós somos espiritualmente adolescentes, como nós ainda não entendemos que a nossa calma reflete para o outro. Que eu falando com alguém de forma mais serena, vou fazer com que o outro também se dirija de forma mais serena a nossa. Nós precisamos quebrar de vez com esse orgulho que é a nossa postura perante do outro. O outro é criatura também, é filho do Criador, é o meu irmão. É uma forma de eu me colocar em comunicação com o meu Pai. Então, quando surgem todos esses problemas, e o pior, nós de vez em quando ainda temos o terrível vício de deitar e começar a pensar em todos, na hora de dormir. Naquele momento em que a prece deveria ser a mais sincera, em que nós sabemos que o corpo vai repousar, e nós como espíritos temos mais liberdade e deveríamos estar mais abertos às sugestões dos nossos
bons amigos espirituais, nós elegemos esse momento para deitar a cabeça no travesseiro e remoer todos os problemas do dia. É a pior parte, é a pior forma que nós podemos fazer de prece. Aí que o meu corpo não descansa, a mente não para, eu não consigo repousar. E a prece, nesses momentos, é tão eficaz. Ora com sinceridade, entrega. Diz, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu segui todas as leis divinas. Eu não magoei, eu não machuquei. Eu não fugi à minha responsabilidade. Agora o meu corpo precisa de repouso. Agora eu preciso dessa liberdade de eu como espírito para estar em contato com os meus bons amigos espirituais, que tanto me intuem na hora do desdobramento, que tanto me acalmam, que tanto me acolhem. Aproveitem os momentos que vêm à casa espírita para fazer as preces com o coração despido de dor. Tem uma frase que eu gosto muito de Antônio de Aquino, que fala exatamente de quando nós estamos na casa espírita. Quando vos reunis nessas horas em que convivemos convosco em espírito, sentis um certo descanso, que se transforma em força e energia, mas para isso o coração e o espírito precisam se integrar de forma coesa e definitiva com as vibrações do alto. Olha que momento bonito. O momento de eu me integrar como espírito e coração, da minha razão está condizente com o meu sentimento, com o que eu sou, para ser amparada pelos bons espíritos que aqui estão. Olha que prece sincera que nós fazemos sem sequer proferir palavras. Essa é a entrega da prece que é agradável a Deus. E na 658, que é a primeira pergunta do nosso tema, Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. E os espíritos respondem: é sempre agradável, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo. A prece feita de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja. Se a leis mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creias que seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta. A menos que da sua parte um ato de sincero arrependimento, exista um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Então a prece, ela só é agradável quando é sincera. Que muitas vezes nós utilizamos da prece para pedir cada coisa. Eu às vezes me vejo pedindo cada coisa que eu penso, caramba, isso é responsabilidade minha. Nós temos essa tendência de responsabilizar o outro, de achar que não estamos recebendo a ajuda necessária, de achar que podemos pedir para que sejamos perdoados pelos nossos erros, e seremos assim que os consertarmos. Não é assim que fazemos com as nossas crianças? Ou pelo menos deveríamos? Você machucou o amiguinho? Vai lá, pede desculpa e não faz mais. Isso também serve para nós adultos. Machucou o irmão? Vai lá, pede desculpa e não machuca mais. Ofendeu o próximo? Vai lá, pede desculpa e não ofende mais. Agora, querer que Deus escute a nossa prece, apague o erro, apague os nossos equívocos que trazem prejuízo ao outro, é irresponsabilidade. E a prece, ela não é um ato de omissão, é um ato sereno.
mas nunca um ato de omissão. É sempre um pedido de força, de coragem, para que eu consiga fazer diferente, para que dessa vez eu tenha força, para que eu sinta o amparo dos bons espíritos. E não para que o que é meu, o que cabe a mim resolver, o que vai me fazer evoluir, saia do meu caminho. Seria fácil. Seria sem graça também a nossa encarnação. Se nós não tivéssemos esses obstáculos, que muitas vezes nós nos orgulhamos de dizer, nossa, eu venci. Mas não vemos quanta ajuda nós recebemos dos bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então a prece, ela tem que ser sincera. Aqui fala da prece escrita. Mesmo a prece escrita, que nós temos já há tanto tempo, antigamente quando nós pecávamos, ia se confessar e para resolver o problema rezava-se 10 Ave-Marias. O coitado do ofendido nem sabia disso. Mas se nós pegarmos a prece da Ave Maria com racionalidade, não para isso, não para apagar os nossos pecados, mas observarmos a beleza dessa prece, porque na pressa das 10 Ave-Marias era uma pressa danada, né? Ave Maria cheia de... Pega a beleza dessa prece, pega a beleza de um Pai Nosso, da prece de Cáritas, da prece de São Francisco. Lê, nem que seja uma linha por dia. Hoje eu vou entender a primeira frase. E não precisamos ter vergonha disso, porque são preces com valor moral tão alto que é difícil estar em sintonia conosco ainda. Ainda é difícil, não tenhamos vergonha. Não vamos dizer que não sabemos fazer. Vamos ler a prece, vamos fazer do nosso jeito. Vamos conversar com o nosso Pai, expondo as nossas dores com equilíbrio, dizendo, sim, eu sofro, dói, me ajuda, estimula, me dá força para passar por essa prova, para que eu possa assumir as que vêm pela frente, porque elas vão continuar vindo. Não adianta pedir para não vir, porque a prova é o que nos faz evoluir. Vão continuar vindo. E assim como na escola, depois de uma prova fácil, a do ano seguinte é mais difícil. Por quê? Porque nós estamos fortes, preparados, mais amparados. E temos que ter essa certeza. Peçamos em nossa prece o fortalecimento da nossa fé. Nós andamos tão duvidosos de tudo. Continuando, não, a 660, desculpa. A prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. A prece torna o homem melhor, já torna por esse motivo, por eu silenciar, analisar o meu problema. Às vezes nós nem sabemos que problema estamos passando. O desespero é tanto que nós não paramos para analisar. Tanto que às vezes alguém vem de fora e nos apresenta uma solução muito fácil. E eu penso, nossa, como é que eu não tinha visto isso? Porque o outro está mais frio, mais equilibrado. Eu que estou vivenciando, estou naquele psiquismo confuso. Esse psiquismo é a primeira barreira a quebrar. É serenar, ficar tranquilo e dizer, sim, mais um obstáculo. Eu vou começar por onde? Isso já me torna melhor. Melhor para mim. Quando isso me torna melhor para os outros? Quando eu consigo superar esse obstáculo e consigo aconselhar o outro, se couber na situação do outro. E quando se torna melhor para todo mundo? Quando nós compreendemos que através dessa serenidade, através da prece, através do magnetismo que nós emitimos, que pode ser bom ou ruim, eu alcanço os outros. Eu consigo fazer diferença. Nós não fazemos o culto no lar como se fosse uma higienização no ambiente.
para o ambiente ficar protegido, criar aquela aura de psiquismo, de otimismo, de força, de coragem. E não funciona. Imagina, nós fazemos isso conosco. Mantemos o nosso pensamento e o sentimento higienizado, aberto ao outro. O culto ao lar é assim, primeiro é o lar, depois é a rua, depois é o bairro. Então primeiro sou eu, depois já é o que está mais próximo, depois já é o outro. O bem é cíclico, o bem é contagioso. Querer o bem faz com que o bem surja. A gente sabe quando está perto de uma pessoa de bem. A gente sente, sabe aquelas pessoas, a gente fala, me sinto tão acolhido perto de você, que já conquistou essa vibração de paz, já conquistou essa vibração de alegria. Quando eu era mais nova, até hoje, não é quando eu era mais nova, não, até hoje. A gente não deve falar da gente, mas é uma coisa que sempre me fez pensar na prece. Tem o pai de uma amiga minha, que sempre que eu vou embora, eu falo, vai com Deus. Mas eu falo, vai com Deus tão sincero, que eu me sinto muito bem. Eu sempre me senti, eu adorava ir na casa dela, só para ir embora, e o pai dela falava, vai com Deus. Que era sincero. A gente sentia a proteção que a pessoa desejava, o cuidado que ela tinha conosco. Não era mecânico, como nos diz o livro dos Espíritos, não era da boca para fora, era fervoroso. E quando a gente fala fervoroso, não é para sair orando aos berros, é para ser fervoroso aqui, para fazer vibrar o coração, para acalmar essas dores que nós carregamos tanto. Sério, quando alguém não conseguir dormir à noite, eu sei que a maioria das pessoas já anda sofrendo de insônia, começa a orar, entrega. A prece é uma espécie de rendição. Rende tudo que Deus criou ao Criador. E amanhã vai ser renovada. A nossa mente vai estar mais limpa. Nós vamos ter bons conselhos, que vamos continuar achando que são ideias nossas. E muitas vezes são. Que a prece serve também para desenvolver a nossa inteligência. Enquanto eu analiso o obstáculo que eu estou passando, eu estou ali criando a solução. Vamos pensar na oração de São Francisco. Onde houver a guerra, que eu leve a paz. Ele apresenta o obstáculo e traz a solução. Onde houver escuridão, que eu leve a luz. Então, onde houver minha dor, que eu consiga saber aliviá-la. Nós fazemos isso com o nosso físico. Até o nosso físico, às vezes, nós somos um pouco displicentes. Nós vamos abusando, cansando, trabalhando demais, nos alimentando mal, até que o corpo apresenta um sinal. Imagina mentalmente, espiritualmente, que são coisas que nós não vemos. Nós vamos sim, abusando, até que mal conseguimos ficar de pé, de tantas dores que carregamos. E chegamos aqui aos prantos, o que não é vergonha, é feito de uma grande prece. É quando Jesus diz, procura a tua felicidade, procura a tua alegria, procura a tua paz. Porque nós fomos criados para isso, para ter e gerar alegria, para ter e gerar paz, para ter e gerar consciência e responsabilidade do que estamos fazendo no nosso planeta. Até que desencarnando, nós tenhamos já responsabilidade do que vamos fazer no plano espiritual. Aqui ainda fala que a prece torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. Bons espíritos que sempre estão aqui. Quem já leu o Nosso Lar lembra de André Luiz no umbral, desesperado. E os bons espíritos estavam lá,
só pedindo, só esperando para serem chamados. Nunca deixaram de estar. Nós é que nos afastamos da vibração e não conseguimos ver o auxílio que recebemos. Nós é que nos afastamos da lei de Deus e não conseguimos ver as bênçãos que recebemos diariamente. Nós é que não conseguimos estar pedindo ajuda, muitas vezes ao Espírito encarnado que Deus colocou ao meu lado. Somos irmãos, que vergonha é essa? Que orgulho é esse? Estamos aqui para nos auxiliar. No item A, Kardec pergunta: como é que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosas, ranzinzas, carentes de benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. A prece é, para essas pessoas, uma ocupação, um emprego do tempo, não porém um estudo de si mesmo. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é utilizado. Como a gente deve estar aqui em algum desses defeitinhos, péssimo caráter, caráter mais ou menos, né? Só me perdi. Invejosas, não, isso acho que a gente não tem mais. Ranzinzas, eu sou de vez em quando. Carente de benevolência e indulgência. Nós temos nossos pequenos vícios. Vamos fingir que não temos e que só os outros têm. Mas que, se nós temos, que a prece não seja para nós, como é dito aqui, apenas um emprego do nosso tempo e não uma modificação do nosso caráter. A prece tem que pedir isso. Eu sou uma pessoa ranzinza, então eu vou ser mais alegre. Vou dar um bom dia para o outro, mesmo que o outro não responda. Vou olhar as flores. Vou ver como o sol está bonito. Vou ver como a chuva está irrigando. Vou olhar as criancinhas que estão... Há pouco a gente estava ali conversando, né? Está muito barulho, barulho de alegria. Criança faz barulho. Criança brinca. É atrapalhada. Vou ver no outro o que há de bom. De vez em quando a gente cisma com o que há de ruim no outro. Né? Tira um, como dizem, para Cristo. Olha os termos que nós inventamos, para ter ideia do que nós fazemos. Mas de vez em quando a gente cisma, não gosto dessa pessoa. O Espiritismo explica isso. É só a gente estudar. Mas que tal vermos o caráter bom que essa criatura tem? Porque ela também deve ver na gente o nosso... Muita gente deve ver em mim, né? Quando eu sou ranzinza. De vez em quando eu fecho a cara e não tem quem mexa. Troço chato, né, gente? Vamos dar o nosso lado bom. Vamos ofertar o mundo que temos de bom. Quando a gente ficar ranzinza, a gente se tranca em casa, faz a prece, reflete, diz, nossa, hoje eu estou tão chata que nem eu estou me aguentando. Vê alguma coisa de humor saudável. Em último caso, come um chocolate. E seja mais agradável para o mundo. Olha que forma boa de tornar o mundo melhor. Podemos pedir a Deus utilmente que perdoe nessas nossas faltas? Isso aqui nós falamos, podemos, mas temos que consertá-las. Não adianta dizer, Deus, eu realmente ofendi umas 20 pessoas. Você pode me perdoar? Sim. Assim que você se refizer com essas 20 pessoas. Deus, eu dirigi de forma irresponsável, tive um acidente de carro e magoei alguém. Machuquei alguém. Pode me perdoar? Sim. Assim que você se reparar com o seu ato irresponsável e com a sua irresponsabilidade perante a vida do outro. Nós temos que trabalhar a responsabilidade. Nós não podemos ter essa omissão diante da responsabilidade que é a encarnação. Nós não podemos simplesmente existir, passar por aqui como se fosse nada.
Ai, mas eu já estou com 99 anos, agora não dá tempo. Dá. Nossa, as pessoas estão vivendo até 130, 140. A medicina cada vez mais para frente. E que seja 1 segundo de boa ação. A prece vai ser um serviço no nosso trabalho para Deus. A prece vai ser uma retribuição de toda a bondade que Deus teve conosco. A nossa própria existência deveria ser uma prece. Nós deveríamos pautar nossas ações diárias como todas sendo sagradas. Servir a água do outro, falar para o outro, ensinar, cuidar do outro, cozinhar para o outro. Vamos viver agradecendo a Deus. Isso é contemplação. Isso é a lei de adoração. É pautar a minha vivência do momento em que eu acordo e também no que eu estou dormindo, porque só o corpo dorme, num ato de adoração a Deus, num ato de respeito à minha existência e à do outro. Podemos orar utilmente por outrem, por outros? O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Então só isso já é bom. Orar pelo outro é bom porque nós estamos nos fazendo bem. Através da prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Amparados por bons espíritos, conseguiremos auxiliar melhor o outro a quem dirigimos a nossa prece. E vem uma nota de Kardec que eu acho muito importante. Possuímos em nós mesmos, através do pensamento e da vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece, mas também o nosso pensamento e a nossa vontade alcançam muito mais do que podemos ver. Ah, mas como é que eu posso acreditar se eu não vejo? Vamos pensar, só o nosso espectro visível, só o que a gente vê, já é tão pouco dentro dos limites do que existe. A nossa visão é limitada. O que mais será limitado? Então, o desejo, a vontade, o pensamento são formas de auxílio, de modificação, de alteração de psiquismo. E isso começa com um. Eu sempre dou o exemplo daquela menininha que matava a aula para ir lá fazer os protestos, a Greta. Já dei o exemplo aqui, mas acho que ela ainda não era tão famosa. Ela matava a aula para fazer protesto contra as mudanças climáticas. E começou a reunir muito aluno. Começou a reunir muito jovem. E agora ela está na ONU falando de mudanças climáticas. Olha os espíritos que estão encarnando. Ela está falando e está nos peitando. Dizem que ela ficou muito zangada, né? Muita gente criticou que ela ficou muito zangada. Mas ela ficou mesmo, ela falou com fervor de um planeta que nós temos a responsabilidade de cuidar. E de que ela, que deveria estar assistindo aula, está cuidando mais do que nós. Que nós continuamos jogando nosso lixinho do chão. Nós continuamos usando automóveis com combustíveis fósseis. Continuamos adquirindo mais coisas do que necessitamos. Continuamos sendo egoístas. Não vou doar minha camisa porque eu vou emagrecer 10 quilos. Gente, não vamos. Se emagrecer, a gente vai ter lá mais na moda. Como uma criança está nos trazendo a ideia da solidariedade. Como uma criança está dizendo, vocês foram irresponsáveis. Podem me ajudar agora? Isso cabe a todos nós. Ninguém aqui está isento da responsabilidade com a encarnação. Ninguém aqui está isento da responsabilidade que traz ao dirigir a palavra ao outro,
ao ofender o outro, a criar falsa expectativa. Lembra como diz aqui Antônio de Aquino? Só um minutinho. O espírito precisa se integrar de forma coesa com as vibrações do alto. Eu não posso estar falando aqui o que eu não faço. Não poderia dizer eu não sou ranzinza, que às vezes eu sou. Mas eu preciso melhorar isso. Eu preciso pedir nas preces que eu tenha a força para isso. Alegria, que eu crie em mim alegria para isso. A prece por outro é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em seu socorro os bons espíritos, a fim de sugerir bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da alma de que ela necessita. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada representa. Até para o outro, o que eu emito de vontade, o que eu vibro de desejo pelo bem, de que os espíritos dos espíritos que estão com o outro o amparem e o encorajem, é melhor do que as minhas palavras. Tem uma pessoa que eu gosto muito mesmo, ele se diz ateu. E é ótimo, porque sempre que sai para fazer alguma coisa que traga uma dificuldade, ele fala: Ana, ora por mim. Então tá, né? Você é ateu, né? Então tá bom. Olha como todos nós já trazemos no nosso coração a certeza da existência dessa proteção de Deus. Olha como isso também é uma forma de oração que nós não podemos negar. Quando eu digo, Sérgio, ora por mim, eu estou pedindo, não diretamente a Deus, mas a um filho de Deus. E quando esse filho de Deus ora por mim, pedindo o meu bem, que eu seja fortalecida, que os meus guias estejam comigo, que o meu pensamento esteja equilibrado, que eu tenha saúde, isso chega. Mas chegou primeiro a pessoa que o fez, que foi benevolente, que não julgou por eu acreditar ou não, que não julgou as minhas necessidades, mas que fez o que tinha que fazer. Quantos de nós oramos pelos outros? Pelos nossos companheiros de convivência mesmo. Precisamos. A humanidade está doída, está sofrida. Nós vemos notícias que nos doem o coração e nós reagimos agressivamente. Isso quando nós arrumamos briga com o outro que não tem nada a ver com a notícia. Ao invés de dizer, guie essa mente pelo caminho do bem, para que não erre mais. Falhou na missão que tinha. Guie esse planeta para que todos possam ter mais paz e que o meu pensamento seja o primeiro a ter. Se eu não tenho estabilidade para pensar dessa forma, diante de determinadas notícias que me chegam, é melhor que eu não as veja. Aliás, é melhor que eu lute para que elas não existam. Que eu esteja do lado do bem. Porque se todos nós estivermos do lado do bem, a ausência do bem não estará presente para eu combater. Olha a responsabilidade que cada um de nós tem, com a ação, sim, e com o pensamento. O pensamento que vai sair daqui distraído, que vai sair daqui pensando, será que eu deixei o gás ligado? O que eu vou comer? Será que amanhã está sol? Vai dar praia? Vou pegar engarrafamento? Olha a nossa distração numa encarnação, gente. Enquanto ela tem que ser, eu estou progredindo? Eu estou me tornando um espírito melhor? Eu estou consertando as minhas falhas? Eu sei que eu tenho falhas? Ou eu sou o ser perfeito que posso aconselhar cada um e julgar cada um que se opõe a mim? Que responsabilidade nós temos. Mas que responsabilidade bonita, que nós já abracemos com força e com muita fé.
e com muita prece, daquela prece sincera, para que a gente possa dizer, não, você é igual aquela menininha, você é persistente. Só preciso até fazer aquela carinha que ela fez, porque ela está no direito dela, a gente destruiu o planeta dela. O único que ela tem para morar em termos físicos, com a composição física que nós temos. Vamos ser responsáveis. Porque olha o tipo de espírito que está vindo. Eles sabem das coisas. Estão encarnando, brincando com a tecnologia. E nós estamos fazendo o quê? Nós que tínhamos uma fé danada que a tecnologia facilitar a nossa vida, eu tinha pelo menos. Eu achei que eu não ia fazer mais nada. E agora nós passamos o dia inteiro voltados à tecnologia e o trabalho se acumulando. Ou quando sai um novo, nós ainda poluímos mais o mundo, porque eu preciso de uma máquina mais rápida. Vamos ter responsabilidade com tudo. Muitas novidades estão surgindo. Estamos numa mudança muito grande, que está trazendo muita dor, que está trazendo muita ansiedade aos nossos corações. Já deveríamos de estar preparados para ela. Nós criamos essa mudança. Nós ansiamos por ela. Nós estávamos ansiosos que ela chegasse. Ela chegou. Mas nós estamos tristes, porque junto a ela não desenvolvemos a parte moral. Nos dedicamos à ciência, mas não levamos a ciência a todos. Nos dedicamos à tecnologia da produção de alimentos, mas não à tecnologia de distribuição aos que têm fome. Nos dedicamos ao nosso conhecimento, mas nunca a como fazer a troca do conhecimento. Quanto a gente fala em educação, ninguém educa ninguém, nós nos educamos juntos. E até hoje tem lá um professor isolado na frente da sala, dono da verdade, um monte de aluno, dormindo, porque eles também têm muito a ensinar. E nós não quebramos esse orgulho de dizer, eu vou aprender com quem eu acho que sabe menos, porque eu só acho. Já dizia Paulo Freire, não existe saber maior ou menor, existem saberes diferentes. As preces que façamos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há algumas que devem ser suportadas até o fim. Essa decisão fica a critério de Deus mesmo. Se nós temos que suportá-la até o fim, que tenhamos força para suportar. Mas então, Deus leva sempre em consideração a resignação. O dizer. O que é a resignação? É ficar parado sofrendo, me martirizando? Não. É o dizer, eu preciso passar por essa prova. E eu vou passar. Dói? Dói. Mas eu preciso passar por ela, eu consigo. E eu vou fazer o que for necessário. E quando não puder fazer mais nada, que Deus me ampare. E deixa fluir. A prece chama para junto de vós os bons espíritos que vos dão força para suportá-las com coragem, fazendo com que vos pareçam bem menos rudes. Por isso, a prece nunca é inútil quando bem feita. Fortalece e isso já representa um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Os nossos problemas estimulam a nossa inteligência. Se tudo fosse resolvido por si só, se Deus resolvesse todos os meus problemas sem me dar a oportunidade de fazer o que eu preciso, como eu me desenvolveria? Como o meu cérebro iria criar caminhos neurológicos e fisiológicos para a resolução do problema? Olha a bondade de Deus. Fazer com que a gente pense, com que a gente utilize mais o nosso cérebro. Somos das poucas espécies que se utilizam tanto do pensamento. Mas às vezes nós fazemos um estrago.
um estrago danado. Bons livros, boa leitura, cultura, arte, convívio. Isso aqui é para ser usado. Não é só para trazer o cabelo. É para ser usado. Nós precisamos cada vez mais trazer o nosso pensamento para uma forma equilibrada. Trazer o nosso pensamento para uma forma que possa ser dividida. Estimular a inteligência. Já viu o pai que protege demais o filho? Não pode ficar na caixa de areia. Tem que lavar a mão e depois de lavar, passar álcool gel. Não abraça o amiguinho que vai passar a doença. A criança fica frágil. A criança não sabe conviver. Se torna uma criança que não vai saber viver em sociedade. Vamos ter que ensinar tudo novamente. Está sempre com o casaco, está sempre protegida, está sempre isolada, porque o outro pode trazer uma ideia errada. Ela nem consegue diferenciar o que é bom do que é ruim, porque nós não lhe demos a oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Saber o que é o bem e o mal. Saber o que me interessa e o que não. E se eu opto pelo que me é nocivo, saber que a escolha foi um presente de Deus, o meu livre-arbítrio, e que eu não posso colocar a culpa em ninguém. Preciso consertar os meus erros. Nós não queremos que Deus seja essa figura paterna, super protetora, que nos estraga. E não é. Nós estamos no mundo de provas e expiações, porque precisamos de estar. Ninguém está sendo injustiçado. Ninguém está sofrendo à toa. Ninguém está sofrendo porque alguém lhe desejou o mal. Nós estamos passando pela fase que necessitamos passar. E o mundo está clamando, sejam equilibrados, sejam ativos, parem de brigar. Esse aí, então, eu acho que a gente está há muito tempo, até antes de Cristo, falando, parem de brigar, pelo amor de Deus. O povo briga até por time de futebol. Coisa feia, gente. Briga porque um gosta de uma pessoa e o outro não gosta. Vamos nos unir. Vamos fazer do nosso pensamento uma prece contínua. Vamos sempre que fomos tomar uma decisão, que fomos proferir uma palavra, pensar, ela realmente é útil. Os 3 crivos. Ela é útil. É construtiva. Ela está magoando alguém. Ela está fazendo com que alguém possa ter uma atitude contra si mesmo. Ela está desequilibrando alguém que já está desequilibrado. Nós temos responsabilidade na existência do outro. Quantas vezes o jovem vem até nós e se queixam, e nós dizemos o quê? É mimimi. Aliás, nós resolvemos colocar essa geração como a geração do mimimi. Essa palavra em si, ela já é nociva. Porque eu venho te contar algo e você me diz que é mimimi, você me diminuiu. Agora, quando um jovem vem com tantos sonhos de fragilidade, e eu digo, essa é a geração do mimimi, desculpa. A geração do mimimi fomos nós, que não aprendemos a ouvir o que não nos agrada. Que nós tenhamos muita fé, que a nossa oração seja muito fervorosa, que nós acreditemos muito nos bons espíritos como eles acreditam em nós, que nós possamos não decepcionar quem governa esse planeta, que é Jesus, que nós possamos honrar quem nos criou, Deus, com uma existência útil, com uma existência que faça a diferença para o bem. Não deu tempo de falar para a prece para os desencarnados, mas nós vamos desencarnar. Tem que dizer isso, não tem jeito. E não sabemos quando. E a prece para os desencarnados é o que muitas vezes
faz com que eles consigam ver o que nós estamos também tentando ver. Uma saída para o sofrimento que nós mesmos causamos. Então, oremos uns pelos outros, oremos pelos espíritos encarnados, oremos pelos nossos guias, que deve ser duro ter que aturar a gente. Oremos uns pelos outros, sempre, para que nós nos mantenhamos fortes, mas que essa oração não saia dos lábios. Se ela tiver que vir num aperto de mão, num abraço, num valor monetário emprestado, num prato de comida, se ela tiver que vir para quem eu condeno a profissão, para quem eu condeno a atitude, para quem é diferente de mim, que ela venha, porque essa vai ser a prece sincera. Assim como o óbolo da viúva, a única que deu o que necessitava. Lembre-se que Jesus veio para os doentes, não para os sãos. E muitos dos doentes somos nós. Graças a Deus.